Bom, é com muito prazer que hoje recebemos aqui um grande amigo, uma personalidade do mundo jurídico, Dr. Luiz Antônio Colasso, que é sócio da Roca Sveibel Advogados, um dos mais creditados escritórios da área jurídica, que tem uma capilaridade de atuações impressionante. E a gente quer, antes de começar esse nosso trabalho, agradecer muito ao apoio do um dos nossos patrocinadores, o São Paulo Convention Visitors Bureau, que está conosco na nossa agenda de eventos da semana no programa. E eu quero dar as boas-vindas para o Dr. Luiz Antônio Colasso. Muito obrigado por ter vindo aqui para a gente dirimir algumas dúvidas desse universo jurídico, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, a vinda aqui, é sempre um prazer revê-lo. Enfim, estou à disposição e realmente fico muito grato e honrado com isso. Muito bom. Eu queria, antes de começar, se você me permite, eu quero ler um pouquinho da formação e dos atributos aqui do Dr. Colasso. Dr. Colasso, ele é sócio da RZ, Roca Sveibel Advogados, esse escritório são 4 associados, formado pela Universidade Católica de Santos e pós-graduado em Direito Tributário, também em Direito Processual, ambas pela USP, do Largo São Francisco. Dr. Colasso tem, dentre outras qualificações, ele é membro da Comissão de Direito Marítimo e Portuário e Aduaneiro da OAB para os anos de 22, 23 e 24, tanto de São Paulo como de Santos. E também membro da Comissão de Direito Desportivo de Santos. Falei tudo certo, doutor? Falou tudo certo. Tá ótimo. Vamos lá, doutor, eu queria entender um pouco de uma coisa que eu acho que eu preciso primeiro falar da atuação do escritório da Roca Sveibel. Vocês têm várias áreas de atuação que são super importantes, pertinentes. Núcleos de atendimentos, investimentos estratégicos, planejamento sucessório, estratégias de autocomposição, planejamento tributário, contencioso fiscal, fusões, aquisições, joint venture, contratos internacionais, aquisições imobiliárias e corporativas, investimentos internos e externos, direitos autorais, compliance, transferência de tecnologia, preservação e sucessão patrimonial, família e sucessão e gestão e gerenciamento de riscos fiscais. Você tem esses múltiplos atributos. Agora, você deve ter uma equipe gigantesca no escritório, não é? A gente tem uma equipe boa, ela é satisfatória para esse momento que nós nos encontramos. Ela é uma equipe mais bem seletiva, muito bem preparada do ponto de vista técnico, do ponto de vista de experiência. Isso nos ajuda a consolidar todas essas áreas. São áreas multidisciplinares que atendem como um todo o direito empresarial. Então a gente tenta abraçar as empresas de uma forma integral, atendendo em todos os aspectos que ela precisar dentro do direito empresarial. É esse o nosso intuito. As células das equipes, elas são muito bem divididas, as pessoas são muito bem especializadas, com muita experiência e muita técnica. Isso nos ajuda a otimizar esse atendimento e a também ser multidisciplinar. A gente procura com que todos os advogados, por mais que estejam individualizados em cada uma das áreas, eles tenham uma noção mais ampla, contextual, das demais áreas, de forma que ele esteja numa reunião e ele consiga fazer frente e enxergar o contexto dos problemas daquela empresa. E aí, como subsídio, ele pode fazer o chamamento das demais áreas, mas de uma forma mais genérica, ele tendo esse conhecimento mais geral, não obstante não prejudicar a especificidade dele, né, em determinada área. Isso cria um certo diferencial. Então, a gente consegue gerar essa credibilidade, essa confiança, por força dessas premissas. Muita experiência, profissionais muito técnicos e bem qualificados dentro da área em que ele atua e com uma visão de contexto geral do direito empresarial. Então, não são advogados júniores. Nós estamos falando de advogados
que já tem uma experiência, tem idiomas, tem uma base mais forte, né, no segmento. Sim, a gente tenta ter na mão de obra mais qualificada para esses atendimentos, porque são atendimentos até de média e alta complexidade que requer uma formação melhor dos advogados. Então, nesse sentido, sim, são advogados mais selecionados, mais técnicos, mais maduros, com mais experiência. É isso que a gente sempre busca, porque é isso que o mercado, onde se encontram essas médias e altas complexidades, exigem. E é isso que a gente satisfaz. Hoje vocês atendem praticamente uma parcela significativa de grandes empresas multinacionais, empresas nacionais e de grandes fortunas de São Paulo, de grandes famílias, não é? Eu acho que isso é uma coisa importante. Sim, hoje a gente tem um atendimento também na área de clientes bem mais selecionado. A gente não trabalha com a parte de direito que a gente chama de massa, né? Que são aqueles processos em quantidade. A gente trabalha dentro da qualidade. Por isso a gente está mais acostumado a essa demanda de média e alta complexidade para enfrentamento dessas soluções para essas empresas, sejam empresas multinacionais, sejam nacionais, sejam aqui no país, sejam lá fora. E, inclusive, a gente trabalha muito com a parte de wealth planning, que é a parte de planejamento estratégico familiar e também empresarial, onde a maior parte da gama de clientes são empresas familiares. Dentro desse contexto, você estava me dizendo que 2 pontos são muito solicitados atualmente dentro do escritório. Em princípio, num primeiro momento, nós estamos falando de regularização de bens do Brasil e no exterior. Isso é um ponto que eu acho que é muito sensível e as pessoas precisam muito buscar essa informação e essa ajuda, não é? Ah, sem dúvida. É bem recente essa oportunidade, essa janela que surgiu, veio através da promulgação da lei 14.973, agora de 2024, faz cerca de 2 semanas atrás, então é bem recente. É uma nova oportunidade e uma repaginação da expatriação que houve lá em 2016, 2017. É interessante porque, muito embora muitas empresas, muitos grupos, aí, pessoas físicas tenham feito lá atrás essa regularização, hoje a oportunidade da legislação nova, da 14.973, ela é mais ampla, ela abrange pessoa física e jurídica, não só no exterior, mas no Brasil também. E ela abrange a regularização de bens hoje em dia que naquela ocasião não eram tão assim assediados, não havia tanta demanda, tal. Por exemplo, regularização de imóveis, de criptomoedas, de obras de arte, de recursos financeiros no Brasil e no exterior para pessoa física ou para jurídica. A única coisa que a janela dela ela é menor do que lá atrás em 2016, 2017. Ela vai só até o final do ano. Então é esse o prazo que a gente tem para desse ano. É esse o prazo que a gente tem para essa regularização. Ele é curto, mas a gente teve muita experiência lá atrás, em 2016, 2017. A gente foi muito demandado pelos bancos para a expatriação. Então a gente tem muito trânsito, porque fizemos centenas de regularizações lá atrás. Isso nos trouxe muita experiência, muito trânsito junto a Banco Central, Receita, COAF, CVM, etc. Até da parte das declarações, que há necessidade de você fazer uma regularização das obrigações acessórias, né? Não só do pagamento do tributo e da multa, que são minimizados, né? É uma oportunidade efetiva para essa regularização. E como a gente domina de cabo a rabo essa situação, por já termos feito muito lá atrás, a gente tem a agilidade suficiente para dar conta. Está havendo uma demanda muito forte, realmente está,
E a gente tem sentido isso, mas estamos preparados. Temos uma equipe hoje formada e específica só para isso, só para isso, por conta do prazo. A gente precisa realmente ter agilidade. E é bem burocrático. Eu imagino que deve ser muito complexo. É complexo, não é tão simples, não. Você fazer um bem, fazer com que ele seja... Porque, no final das contas, todo mundo quer fazer a coisa de uma forma legal. Sim, não é? É isso. Porque o problema de você estar fazendo, repatriar um bem de uma forma ilegal, é uma contravenção. É uma contravenção, você fica em aberto, você causa um grau de risco que, por menor que esse grau de risco seja, ele existe. Então, por existir, você acaba sendo incomodado, você não se sente à vontade e pode, a qualquer momento, sofrer uma autuação, sofrer algum problema de ordem legal, né? Que é inconveniente e que vai te causar um dano alto, porque aí o ônus é realmente... relativamente grande, dá um impacto nas suas finanças, da empresa, da pessoa física. Então, essa formatação que está sendo dado como oportunidade realmente para se aproveitar, porque você sai daquela informalidade, se torna tudo formal, se torna tudo lícito. E, na realidade, a gente não está falando de anistia de crimes, nós estamos falando de anistia de irregularidades. Então, do ponto de vista fiscal, tributário, contábil, de obrigações acessórias e principal, que é o pagamento, onde você consegue essa regularização com um custo bem mais baixo do que se a legislação não existisse, né? Então, realmente, eu acho que tem que ser visto dessa forma, com olhos especiais, com olhos de que temos uma oportunidade de regularizar tudo isso, de vir para a formalidade, sair dessa informalidade que incomoda muita gente, tanto na pessoa jurídica como na física. E o quais são os itens mais demandados disso? Nós estamos falando de criptomoedas, estamos falando de imóveis, o que mais tem? Muitas vezes tem recursos negociados lá fora que deixaram de serem declarados, às vezes por força de sucessão, às vezes por força de contratos mal feitos, às vezes por força de um simples esquecimento, às vezes porque houve lá modificações na época, quem estava com aquilo faleceu e aquilo acabou não sendo regularizado. Enfim, você tem as mais variadas, né, formas de enfrentamento. Então tem de tudo um pouco, tá? Mas a gente, tanto que não é só recurso financeiro. Então hoje você tem uma obra de arte que está lá na sua casa, que não está declarada, você tem lá um relógio de grande valor, você tem lá uma criptomoeda que você negociou lá atrás, mas que nunca houve a tributação incidente, não pagou as multas, não fez a declaração, seja no exterior ou aqui dentro. Enfim, é realmente uma oportunidade para que tudo isso esteja formalizado. As pessoas se sentem muitas vezes incomodadas de não vir para essa formalidade. Por quê? Porque elas sabem, têm conhecimento de que isso pode vir de alguma forma ir para a segunda geração. Se você não resolve isso agora, você não está enfrentando o problema e está transferindo para os seus filhos, para os seus herdeiros, né? Então vira um abacaxi. E quanto mais tempo isso se prolonga, maiores as penalidades, né? Isso pode dar até, dependendo de como esteja essa informalidade, você pode caracterizar crimes contra a ordem tributária, de evasão fiscal, de sonegação, tal. Então isso se complica até no âmbito penal. Nossa, é complexo o negócio. É complexo então, mesmo. É mais um motivo para que as pessoas realmente recorram a essa possibilidade, a esse recurso que tem, né? Sim, sim. E o que é mais comum? Daqui para o Brasil ou do Brasil para fora? Qual que é o que tem? Isso é dividido? Tem peso igual? A demanda hoje, né, por essa nova oportunidade, a gente tem reparado que tem vindo muita gente para regularizar bens no Brasil. Por quê? Lá atrás, em 2016, 2017, havia a possibilidade só de regularizar o que estava no exterior. Então não havia essa oportunidade mais ampla que hoje existe. Então, é uma oportunidade para que o que esteja aqui no Brasil de bens irregulares sejam realmente trazidos trazidos aí para a formalidade, com
a multa é de 15%. E 15% do bem? a tributação é de 15% também. A multa e a tributação, elas são mais amenas, é realmente uma oportunidade. Se você estiver fora dessa legislação, dessa oportunidade, aí passam a ter outras implicações legais e às vezes você tem inclusive as penais que eu acabei de comentar. Então, fica um ônus maior se não houvesse essa oportunidade agora, se não se aproveitar, o ônus é maior e vem em decorrência problemas também de ordem criminal. Esse ônus maior pode chegar até a perda do bem? Esse ônus maior até pode chegar. Você chega hoje, se você caracterizar evasões, sonegações, ficar muito caracterizado, simulações, algum tipo mais grave de circunstância, hoje você chega a ter, dentro da Receita Federal, multas de até 150%. Quer dizer, então, é muito complicado. É muito complicado. O ônus é alto. É muito bom. E isso é importante esclarecer esse tipo de coisa, que eu acredito que tem muitas pessoas que tenham exatamente essa necessidade e não sabem, às vezes, da complexidade do envolvimento disso, né? Sim. A gente notou que lá atrás, em 2016, 2017, houve uma ampliação nos meios de comunicação desse tipo de notícia. Isso estava sendo muito veiculado lá atrás. Hoje em dia não está tão veiculado assim. A gente achou que não houve nas mídias como um todo um interesse sobre o tema. Não houve um alerta sobre isso. Muita gente com quem a gente tem conversado, e até de clientes que a gente sabe dos problemas enfrentados e que a gente fala, olha, temos uma oportunidade, ele não sabia que a oportunidade existia. Então está de uma forma mais discreta isso do que lá atrás. Entendo. É importante, é importante. Isso eu acho que é um alerta para as pessoas que precisam começar a pensar na regularização. Afinal de contas, você não quer deixar para os seus sucessores um abacaxi, como você colocou, um abacaxi, né? É isso mesmo. Um abacaxi com casca. É isso mesmo. Agora, doutor Colasso, eu acredito que temos aqui um outro ponto que eu acho que é bem forte dentro do que nós estamos falando hoje. Planejamento estratégico familiar e empresarial. Isso é um outro ponto bem sensível, não é? É bem sensível. A gente notou que houve essa sensibilidade, ela foi agravada por força justamente da parte pragmática, prática do planejamento. Ou seja, a gente sentiu que com a pandemia, de uma forma ou de outra, as pessoas tiveram algumas mensagens subliminares e afetou psicologicamente essa insegurança de que a vida é frágil, né? Parece que caiu a ficha. Quem não teve durante a pandemia um vizinho, um amigo, um parente que perdeu a vida, ou que foi internado, ou que ficou com sequelas, e isso fez, até por força que a gente precisou ser mais introspectivo, a gente começou a ficar dentro de casa, e tudo isso eu acredito que gerou uma preocupação com esse tipo de planejamento. Antes a demanda era muito menor e depois e durante a pandemia a demanda realmente cresceu de uma forma grande. A gente tem sentido isso no escritório, uma preocupação constante, recorrente de grandes empresários, grandes grupos familiares, seja na pessoa física ou na jurídica, de preparar uma segunda geração, uma terceira geração, de se preocupar com a perpetuidade do seu negócio, né? De alguma forma começar a fazer de uma forma lícita um planejamento que implique numa minimização da carga tributária, que implique numa minimização de conflitos, de um inventário contencioso, de um litígio, é uma coisa terrível, né? Que é muito desgastante, e você pode evitar prevenindo de uma forma preliminar, se preocupando com isso e fazendo estrategicamente o seu planejamento. Você praticamente evita inventários, arrolamentos, não há nem necessidade disso, porque você já está com tudo pré-concebido. E você usa instrumentos jurídicos diversos. Você tem hoje
memorandos de entendimento, você tem hoje testamentos, você tem hoje vários instrumentos formais, né, contratuais, onde você pode pactuar tudo entre a família, entre seus sócios, de uma forma mais discreta também, porque você acaba jogando tudo isso dentro do seu planejamento na pessoa jurídica, esvazia um pouco a física, de alguma forma você tem uma vida mais low profile, que é muito moderno hoje, com menor índice de desgaste, de visibilidade, até por questões de segurança. Isso tudo é muito interessante e muito moderno, né? Então, essas preocupações todas, com testamentos, com pactos antinupciais, com memorandos de entendimento, com as formatações devidas, às vezes a necessidade de criação de uma trust, uma offshore lá fora, às vezes uma SCP, uma SPE aqui dentro, enfim, você consegue prever alguns itens do seu passo a passo a médio e longo prazo, inclusive. Antigamente você tinha muito os family offices de bancos que tinham aqueles produtos de prateleira. Isso já está em desuso, isso se tornou ultrapassado. Hoje, um bom planejamento é feito sob medida, é o tal do tailor-made. Então você tem que realmente entender o negócio como um todo, entrar, fazer uma imersão na atividade do empresário, dentro da família dele, e com esse entendimento você consegue realmente colocar ali governança corporativa, normas de compliance, preparo advindo e já prevendo um falecimento, a vinda de um novo sócio, a vinda de um fundo que queira uma participação, um equity na empresa, ou um outro sócio saindo, uma separação, enfim, você consegue planejar tudo e ir tapando esses buracos e costurando o que está solto e planejando onde você vai gerar o quê? Confiança, credibilidade, seja para quem for. Você mesmo vai se sentir mais à vontade e você, de alguma forma, fazendo tudo isso, você torna a sua empresa muito mais profissional, e isso é visto com bons olhos no mercado como um todo, seja para um M&A, seja para uma outra empresa que esteja interessada na sua, seja eventualmente para um fundo de investimento estrangeiro que está vindo para olhar. Olha com bons olhos. Olha com bons olhos, porque você fez uma estruturação toda, aquilo demonstra uma preocupação com o seu negócio, demonstra profissionalismo, demonstra técnica e gera muito mais credibilidade, confiança para essas negociações. É aquela máxima de o que é combinado não é caro. Justamente, é isso mesmo. O preventivo... É uma frase curta que já explica a história, né? É isso mesmo. Esse preventivo é muito importante hoje em dia, porque você se prepara de uma forma, digamos assim, com bastante técnica, né, para eventuais problemas futuros, porque você não sabe o que está para acontecer, a dinâmica da legislação ela é muito grande, a dinâmica do próprio Brasil, que com infraestrutura, que tem tudo por fazer, que é um país que tem problemas políticos, etc. Então você precisa de alguma forma se proteger, você precisa se amparar, você precisa ter o controle de tudo. Isso é muito interessante para todos os sócios, é o típico caso que sai todo mundo contente, digamos assim. O Wealth Planning hoje ele é muito demandado, recorrentemente, e ele é todo um planejamento dinâmico. Você não tem aquele start-stop, você na realidade você começa e aquilo praticamente não termina, porque os seus filhos vão crescendo, eles vão entrando, eles vão casando, alguém falece, um novo sócio, aí vem os netos, enfim, é muito interessante e você fica muito próximo de todos, né? Seja da física ou da jurídica, e realmente é gratificante você acompanhar tudo isso como profissional. Tá. E uma coisa que é engraçada, que você falou um tema importante, todos nós já fomos jovens um dia, né? Sim. Então, o jovem, me lembro bem na minha época, nós nos achávamos imortais, né? Quando você é muito jovem, você não liga, nada vai me acontecer. Você tem essa sensação, né? Todo jovem, ele vai mais no rompante, ele vai mais sem pensar nas possíveis
consequências, vamos dizer assim, né? O jovem é muito mais arrojado, né? E a história da pandemia, que você falou muito bem, fez com que as pessoas tivessem uma reflexão, sejam jovens ou não, sabendo que são mortais, elas não são imortais, né? A pandemia fez com que as pessoas refletissem sobre isso. A fragilidade da vida, né? É a fragilidade da vida. Nós não somos também. É verdade. Nós não estamos com essa bola toda. Não é? É isso mesmo. Então, foi muito interessante. Acho que isso foi um divisor de águas. Sem dúvida. Por isso que tem essa procura, essa busca hoje. Sim, aumentou muito, aumentou muito. A gente acha que é decorrente disso, dessa consciência, né, forçada, que foi imposta pela pandemia, né? Você, de alguma forma, teve que enfrentar esses problemas todos e decorrentes. Você, que nem eu falei, são amigos, são vizinhos, são parentes, às vezes você mesmo enfrentou alguma dificuldade, uma internação, tal, o que faz você refletir muito sobre a fragilidade da vida, sobre a necessidade de você planejar as coisas. Enfim, é interessante. Isso, eu acho que esse negócio também, algumas coisas que contribuem para isso, são os momentos que a gente vive nos dias de hoje. Você tem hoje uma certa insegurança, vamos dizer assim, né? Na parte da violência do dia a dia, você está sujeito a qualquer coisa, não é? Sim. É um negócio muito complicado. Então, soma-se a pandemia com essa escalada de comportamento social que a gente vive, né, de violência, de coisas do Sim. gênero, e que você não tem muita segurança de nada, né? É verdade. Eu acho que hoje também as seguradoras nadam de braçada nessa história, né? Sem dúvida. Hoje são muito demandadas, a gente vê muito isso, tanto que a gente se preocupa e faz com que os empresários se preocupem dentro da família, dentro da empresa, com esse grau de visibilidade, de alta exposição em mídia social, seja lá onde for, porque isso, de alguma forma, você está se expondo, né? E essa exposição nem sempre é devida, por questões de segurança mesmo, Sim. por questões de ser menos assediado, por questões de você, de alguma forma, estar mais blindado, ninguém sabe direito aquilo tudo que você tem, se você fizer esse planejamento de forma técnica e conseguir convencer seus filhos, seus netos, com normas de compliance internas, de um grau de exposição menor, e tudo isso é conveniente e é estratégico para o mundo em que vivemos. É isso aí. Olha, doutor Colasso, eu quero muito agradecer a sua aula aqui, né, sobre esses temas. Você queria colocar mais algum tema importante? Não, eu que queria agradecer a oportunidade, sempre um prazer revê-lo, e a oportunidade aqui de estar sendo entrevistado, para nós aqui é um prazer efetivamente. Muito obrigado. Então a gente agradece mais uma vez a parceria, a participação do nosso patrocinador, o São Paulo Convention Visitors Bureau, que tem a agenda dos eventos da semana em nosso programa, e a gente promete voltar. Na próxima semana você vai ver esse podcast que é muito legal, com o Dr. Luiz Antônio Colasso, sócio membro da OAB em vários segmentos, sócio da Roca Sveibel Advogados, um dos mais conceituados escritórios no país. E eu agradeço muito, muito a sua participação e coloco aqui à sua disposição o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. E a gente continua, vamos lá.